Alô, bom dia, sejam todos bem-vindos nesta quarta-feira, dia 1º de maio de 2024. Tirem as crianças da sala porque nós estamos de volta. Meus queridos amigos, então ontem a polícia de Nova York entrou na Universidade de Colômbia para acabar com como poderia dizer, motim, as barricadas feitas no Hamilton Hall por parte dos estudantes que estavam acampados no campus e depois então ocuparam o Hamilton Hall, um prédio acadêmico da Universidade de Colômbia. E aí a polícia de Nova York foi acionada e finalmente entrou no prédio. Uns dizem que levou para o Chilindró mais de 100 estudantes, outros em torno de 40 ou 50, não muito mais que isso. Bem, as informações mais precisas ainda não chegaram, mas o fato é muito importante. Bem, isolado de todo o contexto, seria, digamos assim, mais alguma coisa periférica na qual os estudantes estavam envolvidos. Mas se puxarmos a linha de Ariadne, chegaremos a algo bastante assombroso que está acontecendo na América já há muitos anos. Há 35 anos especificamente, ou exatamente, e isso é assustador, porque se trata da destruição da América. O que está acontecendo em relação às universidades é apenas mais um capítulo dessa história. Juntado a outros tantos capítulos, temos finalmente o romance de como a América, os Estados Unidos, foram destruídos por dentro. E destruídos por quem? Pelo marxismo, principalmente. E, claro, pelos seus importantes atores, como George Soros, Bill Gates, Mark Zuckerberg e tantos outros. Mas vamos aos detalhes pitorescos dessa história terrível. Há 35 anos, a cortina do socialismo parece, ao que tudo indicava, vinha abaixo. Há 35 anos, em novembro, no começo de novembro de 1989, o Muro de Berlim vinha abaixo e as pessoas emocionadas diziam: o comunismo acabou. É isso há 35 anos. Agora vejam que curioso. Exatamente naquele período, naqueles dias, há 35 anos atrás, o The New York Times publicava isso aí que vocês estão vendo na tela. O New York publicou um artigo intitulado A Integração do Marxismo nas Faculdades dos Estados Unidos, há 35 anos atrás, descrevendo como, apesar dos fracassos absolutos e do colapso do marxismo em todo o mundo, as ideias marxistas estavam se tornando dominantes nos corredores das universidades americanas. Que coincidência, não? O Muro de Berlim vinha abaixo e imediatamente o New York Times publicava o seguinte: olha, vocês estão pensando que o comunismo acabou, né? Só que ele está migrando para dentro das nossas universidades aqui nos Estados Unidos. Entenderam? O Muro de Berlim, que simbolicamente representava o outro lado, o lado forte, que contrapunha-se ao capitalismo malvadão, vinha abaixo. E então, o que aconteceu? Aconteceu que o muro serviu para que o comunismo se espalhasse pelo mundo e tomasse conta das mais diversas áreas, como da cultura, da comunicação, mas mais do que isso, a da educação. E aonde? Aonde interessava, dentro dos Estados Unidos principalmente. Então, já naquela época, 35 anos atrás, os comunistas estavam fortalecidos em cargos de reitoria, de docência, e foram espalhando o marxismo cultural por 35 anos, a ponto de que hoje os professores que estão nas principais universidades americanas são filhos daquela época. A velha guarda que espalhou tudo isso, hoje certamente está em casa de pijama, vendo os distúrbios nas universidades americanas, comandados pelos seus pupilos, que hoje são os docentes, os professores que já provavelmente também
estão passando a bola para os seus sucessores. Logo mais, teremos praticamente todas as gerações formadas na cartilha marxista. Isso é assustador também pelo seguinte: um artigo publicado por Steve McCann, hoje, no Pensador Americano, lê-se que os marxistas na América, reconhecendo que o argumento tradicional do conflito de classes não funcionaria nos Estados Unidos, promovem agora um princípio simplista: o mundo dividido entre opressores e oprimidos. Portanto, os opressores devem ser derrubados por todos os meios possíveis se quisermos que haja uma sociedade justa e equitativa. Como não funcionaria a luta de classes, então dividiu-se a sociedade americana entre opressores e oprimidos. E a pergunta, daí porque eu disse é terrível, quem são os opressores? Para esta geração formada por professores marxistas, os opressores são os brancos e os judeus. Os brancos, por serem brancos, claro, por terem sempre escravizado os outros que não são brancos, e os judeus por terem, digamos assim, muito sucesso no mundo das finanças e também por terem uma tradição religiosa muito forte. Então, morte aos opressores. E isso pegou na América, segundo o autor do artigo, porque os americanos se comovem muito com essa história do oprimido e, via de regra, estão sempre do lado dos oprimidos. Só que, nesse caso, os oprimidos são invencionices do próprio marxismo, principalmente os negros, que foram obrigados a acreditar que na América eles não tinham a menor chance. Como assim não tinham? Até um presidente negro foi eleito na América, não é mesmo? Existem americanos negros com fortunas imensas na América, porque tiveram oportunidades, claro. A América tem, sim, sempre teve um problema sério de racismo, mas oportunidades na América são muito diferentes do que em outros países. Lá, os negros são realmente muito fortes, estão em todas as esferas da vida com cargos de poder. Então, considerá-los apenas vítimas é que foi a jogada dos marxistas, colocando-os de tal forma que, invariavelmente, são escravizados pelos brancos, acabaram comovendo a sociedade americana, que hoje sente-se culpada pela escravidão. Coisas que aconteceram no passado e que essa geração, em tese, não teria culpa nenhuma. Mas a história pegou. E aí, então, temos uma sociedade completamente dividida. Mas agora vem a outra parte da história, não está apenas dividida, está invertendo todos os seus valores, quer dizer, embarcando numa onda nihilista. O nihilismo é um conceito de uma sociedade sem valores e sem moral, porém, decididamente sem valores e sem moral. Porque uma coisa é o sujeito não ter valores nem moral por não ter sido educado, instruído. Não é o caso da América. Ela está optando deliberadamente por ser uma sociedade nihilista, sem valores e sem moral. E é aí que entra a decadência total da América. Eu ontem escrevi lá na minha conta no X que estou fazendo uma pesquisa sobre satanismo nos Estados Unidos. Pasmem, existem escolas dominicais de satanismo para crianças, cujos pais não veem nenhum problema, porque afinal é uma questão de cultura. E aí entra também a história dos oprimidos. Os satanistas, coitadinhos, sempre foram oprimidos pelas religiões dominantes. Então é preciso inverter um pouco esse processo. E isso está se espalhando pelos Estados Unidos, pelas famílias brancas, inclusive, que se sentem culpadas. Seus filhos, depois da escola, podem sim participar de catequeses satanistas, nas quais são ensinados a invocar o diabo. Mas o que de fato está sendo construído aí é, sim, repito, uma sociedade sem moral e sem valores. Porque os satanistas, convenhamos, não tem nada a ver com os valores tradicionais
da cultura e da religião judaico-cristã. São antivalores, mas é exatamente nisso que os poderosos estão investindo. Eles não querem propriamente uma sociedade satânica, querem uma sociedade que entre em colapso total para depois vender o remédio. É simples assim. Assim, a América vai sendo destruída por dentro. Nem mesmo as forças policiais hoje estão aptas a resolver os problemas mais simples da sociedade. Um artigo muito importante sobre isso foi publicado no American Thinker em 7 de outubro de 2023, o ano passado. O artigo dizia o seguinte: qualquer pessoa que estude psicologia comportamental entenderá por que o crime urbano está explodindo nos Estados Unidos. Porque houve uma retirada deliberada dos incentivos à obediência à lei, simples assim. As cidades lideradas pelos democratas, em primeiro lugar, processam hoje policiais por entrarem em tiroteios, considerando os tiroteios como racismo ou atos racistas, levando os referidos agentes policiais a reduzirem o risco pessoal. Em segundo lugar, o desfinanciamento da polícia, com cortes multimilionários no financiamento, o financiamento do Estado aos órgãos policiais, juntamente com a fraude do racismo sistêmico. Isso criou não só cortes na aplicação da lei, mas também a reforma ou demissão de milhares de agentes da lei que compreenderam que eles, não os criminosos, é que eram o alvo. As taxas de aposentadoria dos departamentos de polícia em todo o país aumentaram 45% entre 2020 e 2021. Outros 18% dos policiais renunciaram. Porém, tem mais essa história. O golpe de misericórdia foi a implementação de reformas criminais progressivas, como a libertação sem fiança, rebaixamento das sentenças para o que antes era considerado grande furto, estratégias de redução de danos ostensivas, como mercados de drogas legalizados ao ar livre, recusa em processar até mesmo crimes violentos e o processo amplamente divulgado contra cidadãos legais em Nova York e St. Louis que tiveram a audácia de se defender contra criminosos e sequestradores. Esses estão respondendo por crimes de ódio e racismo. Então entra em cena nessa hora o bilionário George Soros, porque, como disse, existe uma arquitetura da destruição da América, cujos protagonistas, os agentes principais, são pessoas muito ricas, como George Soros. Desde aproximadamente 2015, George Soros e suas fundações têm investido milhões de dólares em comitês de ação política de reforma da justiça e organizações sem fins lucrativos de dinheiro obscuro, como o Centro de Recursos Comunitários para Segurança e Responsabilidade, que é patrocinado pelo notoriamente esquerdista fundo multibilionário de dinheiro obscuro Arabella Advisor, um grupo formado por grandes milionários como Mark Zuckerberg, por exemplo, George Soros, para financiar então o esquerdismo em toda a América e a destruição dos valores americanos. Esse grupo Arabella Advisor, praticamente ninguém falou sobre ele. Eu vou falar sobre esse grupo em outro vídeo, mas é interessante, porque por enquanto acontece com esse grupo o mesmo que aconteceu aqui em relação ao Foro de São Paulo. Passou-se décadas sem falar no assunto, enquanto o Foro de São Paulo existia perfeitamente e traçava os seus planos. O mesmo acontece com esse Arabella Advisor. Soros também descobriu onde poderia obter o melhor retorno para o seu investimento esquerdista. Disputas baratas para promotores distritais,
onde apenas algumas centenas de milhares de dólares podem colocar um esquerdista na posição de controle ou de controlar todo o sistema de justiça. Em um artigo publicado ao New York Post, Matt Palumbo, autor de O Homem por Trás da Cortina por Dentro da Rede Secreta de George Soros, disse que Soros gastou 40 milhões elegendo promotores de reforma social. Troco de pinga para um bilionário, mas o suficiente para eleger pelo menos 75 procuradores em eleições com baixa participação. De acordo com o Law Enforcement Legal Defense Fund, os promotores de Soros agora controlam 25 das 50 cidades mais populosas dos Estados Unidos. Controlam 20% da população da América, mas também 40% dos homicídios na América e, finalmente, mais de 1/3 de todos os crimes violentos contra a propriedade. Um comentário do senador Tom Cotton ao New York Post sintetizou esse assunto. Ele disse: onde quer que vão os procuradores apoiados por Soros, o crime vai junto. Bem, para terminar, Paul Vallone disse: Soros cria deliberadamente a criminalidade para degradar a sociedade e depois vender o autoritarismo socialista. Como disse Burns, autor do romance Laranja Mecânica, devastar é mais fácil e mais espetacular do que criar. Como sempre, o esquerdismo não cria nada, apenas destrói, dizia a matéria. Bem, então temos aqui algo bastante claro. Não, o comunismo não morreu em 1989, ele passa muito bem, obrigado, dentro dos Estados Unidos, que espalharam esta forma de guerra, batalha cultural por todo o Ocidente. E, claro, estamos então dentro desta nova forma de sociedade, onde tenta-se liberar as drogas tranquilamente, criminalizar as ações policiais, investir em saidinhas até que daqui a pouco não faça mais sentido ter presídios para criminosos e sim para pessoas honestas, também doutrinação nas escolas e, claro, muito satanismo, porque afinal de contas é preciso construir uma sociedade nihilista sem nenhum valor, a ponto de que ela se autodestrua. Só que neste processo de autodestruição, então aparece o Estado comunista, o Estado socialista, para colocar ordem na coisa. Você conhece essa receita. Eles criam o problema para depois nos dar a solução. E a solução é um Estado autoritário, que está ali, bem próximo de acontecer, mas não só na América, em todo o mundo. Um único governo autoritário, a ponto de que ninguém mais, claro, tenha liberdade. Então, é exatamente este o ponto que esta agitação nas universidades norte-americanas estão levantando agora, esta bola que está sendo levantada. É só mais um evento, mas no contexto é exatamente a isso que se prestam as universidades, criar gerações de nihilistas e satanistas até o momento em que eles tomam conta de todo o espetáculo. E aí então está o artigo de Steve McCann no American Thinker hoje, concluindo da seguinte forma: a convulsão cultural de hoje pode ser atribuída diretamente ao sucesso do movimento marxista nos campi universitários. O chamado despertar, ou a geração woke, a vitimização, a cultura do cancelamento, a política de identidade e a hipocrisia da destruição das propriedades privadas, os meios de subsistência, decorrem da fixação distorcida do marxismo americano na opressão e no conflito. Não é apenas a doutrinação dos estudantes que está subjacente ao caos em curso nas faculdades e universidades da América, mas também na covardia e no pensamento de grupo dos presidentes, dos reitores e professores, que também são produtos destas mesmas instituições. Se as faculdades e universidades desse país não forem drasticamente reformadas,
então os Estados Unidos enfrentarão um futuro extremamente sombrio à luz da educação que os futuros líderes da América recebem e continuarão a receber. Bem, por enquanto é isso. Eu continuo fazendo uma longa pesquisa sobre o satanismo na América e vocês verão, assim que eu mostrar aqui o resumo dessa pesquisa, como tudo se encaixa nesse momento. E a propósito, se você está familiarizado com esses temas, liberação das drogas, saidinhas, ideologia de gênero, separação da sociedade entre opressores e oprimidos, não pense que essas coisas estão acontecendo só lá nos Estados Unidos. Até depois, se Deus quiser. Bom feriado a todos.